السلامة أن نرضى بما قضي لا يسلمن بإذن الله من رضي لا يسلمن بإذن الله من رضي. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. Louvado seja Allah subhanahu wa ta'ala, e as paz e as bênçãos estejam sobre o nosso querido profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Portanto, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, hoje estamos aqui para abordar um tema muito pertinente, um tema muito importante, que é sobre a divindade de Jesus alayhi salam. Primeiramente vamos apresentar o Jesus de acordo com o Islã, ok? Depois vamos ver, será que propriamente a Bíblia aceita se a Bíblia aceita mesmo a divindade de Jesus alayhi salam. Portanto, só um pouquinho vou ver aqui aquilo que eu preparei para essa apresentação sobre Isa alayhi salam, que é um mensageiro enviado por Deus a fim de orientar o Bani Israel, o povo de Israel, de adorarem somente a Deus e não associar a Deus a nada. Infelizmente, com o passar do tempo, com mão humana, introduziram crenças que eles queriam, trouxeram coisas que de facto não tinha nada a ver com a mensagem de Isa alayhi salam. Portanto, vamos lá ver. Os cristãos e os muçulmanos acreditam em Jesus e o amam e o honram. Entretanto, estão divididos em relação à sua divindade. Ok? Felizmente, essa crença, ou felizmente essa diferença, pode ser resolvida se referirmos a que estão tanto a Bíblia quanto o Alcorão. Porque tanto a Bíblia quanto o Alcorão ensinam que Jesus não é Deus. Está claro o bastante para todos que o Alcorão nega a divindade de Jesus, e por essa razão não precisamos de despender muito tempo explicando isso. A pessoa quem já leu o Alcorão sabe que categoricamente o Alcorão nega a divindade de Jesus, e assim também a Bíblia não prega a divindade de Jesus. Ok? Por isso, nós, os muçulmanos e os cristãos, se sentarmos na mesma mesa e trazermos os nossos livros e basearmos nos argumentos dos livros, iremos chegar a uma conclusão que, de facto, Jesus não foi um Deus. Não só Jesus não foi um Deus, ele nunca pregou a mensagem de ser Deus. Não só ele nunca pregou a mensagem de ser Deus, os seguidores, os escritores propriamente da Bíblia, nunca acreditaram nele como um Deus. Ok? Portanto, para um muçulmano, Jesus não passa de um mensageiro de Deus
que nasceu de uma forma milagrosa, ok? Que nasceu de uma forma milagrosa, que mais não o faz divino. Um servo e mensageiro de Deus, enviado apenas especificamente ao povo de Israel. Portanto, a Bíblia claramente ensina que Jesus não é Deus. Na Bíblia, Deus é sempre outro além de Jesus. Alguns cristãos, alguns dos nossos irmãos cristãos, dirão que algo que Jesus disse ou fez durante sua estadia na terra prova que Ele é Deus. Mas nós aqui, a nossa apresentação aqui, mostraremos que os discípulos nunca chegaram à conclusão de que Jesus é Deus. E aquelas foram pessoas que viveram e caminharam com Jesus e, portanto, sabiam em primeira mão o que Ele disse e fez. Além disso, nos é dito que, em Atos dos Apóstolos, na Bíblia, que os discípulos estavam sendo guiados pelo Espírito Santo. Nos Apóstolos, na Bíblia mesmo, no Atos dos Apóstolos, é-nos dito que os crentes, aqueles discípulos, aqueles que acreditaram e seguiram Jesus quando Jesus vivia na terra, quando Jesus pregava a palavra de Deus, que essas pessoas eram guiadas pelo Espírito Santo. Ok? Se Jesus era Deus, ou se Jesus é Deus, certamente eles deviam saber, porque eles eram guiados, esses que acreditaram em Jesus, eram guiados pelo Espírito Santo. Então, se eram guiados pelo Espírito Santo, nós chegamos à conclusão que eles deveriam saber, deveriam descobrir, ou seja, o Espírito Santo deveria contar a eles, deveria informar a eles que este homem aqui não é um humano, ele é um Deus. Mas infelizmente nós não encontramos essa informação. Infelizmente nenhum dos nossos irmãos cristãos afirmam que eles sabiam ou esconderam. Muitos ou todos dizem que eles não sabiam. Mas será que o Espírito Santo esqueceu ou tinha esquecido que Jesus era Deus? Ou Jesus é Deus? Por que o Espírito Santo não informou essas pessoas que ele orientou antes de vocês que chegaram atrasados, que nunca viram ou conviveram com Jesus? Como é que conseguiram descobrir que ele foi um Deus ou é um Deus? Continuaram adorando o único verdadeiro Deus, que era adorado por Abraão, Moisés e Jesus. Nunca voltaram para vir adorarem a Jesus. Isso está no Atos 3, capítulo 13. Atos 3, 13. Portanto, todos os escritores da Bíblia acreditavam que Deus não era Jesus. A ideia de que Jesus é Deus não se tornou parte da crença cristã até após a Bíblia ser escrita. E muitos séculos se passaram até se tornar parte da fé dos cristãos. Ou seja, a reivindicação que Jesus é Deus, os primeiros séculos, os primeiros cristãos que adoravam a Deus juntamente com Jesus, nunca acreditaram que Jesus era um Deus. Ok? Os primeiros séculos. Ou seja, a crença que Jesus é Deus é uma crença inovada, é uma crença posteriormente anexada, alguns até dizem forçada,
nas crenças cristãs. Por isso nós vemos, os escritores da Bíblia deixam bem claro que Jesus não é Deus. Vamos só ver Mateus, Marcos, Lucas, autores dos 3 primeiros evangelhos, acreditavam que Jesus não era Deus. Ver Marcos 10, 18 e Mateus 19, 17. Acreditavam que ele era filho de Deus no sentido de ser uma pessoa virtuosa, como era conhecido naquela época. Naquela época, pessoas virtuosas, pessoas obedientes a Deus, essas pessoas eram chamadas ou consideradas como filhos de Deus. Filhos de Deus no sentido de serem pessoas obedientes a Deus, mas não no sentido biológico. Claro que não. Não no sentido biológico. Portanto, igualmente, chamados filhos de Deus, ver Mateus, assim como muitos outros também, são igualmente chamados de filhos, como Isaac foi chamado de filho de Deus, e outros profetas também foram chamados de filhos de Deus. Ou seja, Jesus não era a única pessoa que é chamado de filho de Deus. O Paulo, considerado o autor de 13 ou 14 cartas na Bíblia, também acreditava que Jesus não é Deus. Para Paulo, Deus primeiro criou Jesus e então usou Jesus como agente para criar o resto da criação. Ver primeiro criou, ou seja, ver Colossenses 1:15 e 1 Coríntios 8:6. Ideias semelhantes são encontradas na carta do Hebreus e também no Evangelho e cartas de João, compostos 70 anos depois de Jesus. Em todos esses escritos, entretanto, acreditavam que Jesus continua uma criatura de Deus e, como tal, para sempre subserviente a Deus. Ver Coríntios 15, 28. Porque Paulo, João e autor de Hebreus acreditavam que Jesus foi a primeira criatura de Deus. Parte do que escreveram mostra claramente que Jesus era um poderoso ser persistente. Isso é com frequência entendido de forma equivocada que ele deve ter sido Deus. Mas dizer que Jesus era Deus é ir contra o que esses mesmos autores escreveram. Embora esses autores tivessem essa crença posterior de que Jesus era superior a que todas as criaturas, também acreditavam que ele continuava inferior a Deus. De facto, vamos ver aqui, João cita Jesus dizendo: ó Pai, o Pai é maior que eu. Veja só, o Pai é maior que eu. João 14, 28. E o Paulo declara que a cabeça de toda mulher é seu marido, e a cabeça de todo homem é Cristo, e a cabeça de Cristo é Deus. Ver Coríntios 1, 11, 3. Portanto, aqui conosco, veja só, esses autores, como estão mostrando-nos, de acordo com aquilo que eles ouviram de Jesus e aquilo que eles escreveram de Jesus, Paulo, como autor de 3 ou 4 cartas, quer dizer, 13 ou 14 cartas, ele acreditava que Jesus foi a primeira criatura criada por Deus. Ainda o João afirma aqui, com as palavras de Jesus,
o Pai é maior que eu. Não é como os nossos irmãos acreditam hoje. Acreditando que Jesus é um Deus 100% independente, não inferior a ninguém. Não inferior a Deus Criador, não é inferior a ninguém mais. Ele é o superior. Ele é o verdadeiro Deus. Veja só a diferença que existe entre a crença que se tem hoje, que se prega hoje, e aquela crença que se viveu há 2000 anos, ou há 1400, 1600 anos atrás, ou há 1700, 800 anos atrás. Totalmente diferente daquilo que nós vivemos hoje. Portanto, consequentemente, encontrar algo nesses escritos e alegar que ensinam Jesus ensinam que Jesus é Deus, é utilizar e citar de forma errônea o que esses autores disseram. O que escreveram deve ser atendido no contexto da sua crença de que Jesus é uma criatura de Deus, como eles disseram claramente. Vamos ver aqui neste versículo, para fecharmos com ele, para mostrarmos que claramente a Bíblia nega a divindade de Jesus, considera ele como um servo de Deus. Veja só, para Pedro, Jesus foi um servo de Deus. Pedro disse: Deus elevou seu servo. Atos 3:26. Pedro disse: Deus elevou seu servo. O título servo se refere neste capítulo a Jesus. Isso está claro da passagem anterior, na qual Pedro declarou: o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, o Deus de nossos antepassados, glorificou seu servo Jesus. 3:13. Viu? Vou repetir mais uma vez esta passagem. O Deus de Abraão, Isaac, Jacó, o Deus de nossos antepassados, glorificou seu servo. Ok? Note isso. Seu servo, Jesus. Atos 3:13. Portanto, também com Jesus, vamos ver aqui, está claro que não estão orando para Jesus, porque 2 versos depois se referem a Jesus como teu santo servo Jesus, ao qual ungiste. Ok? Estou procurando um versículo aqui. Aqui está. Importa antes de obedecer a Deus que aos homens, o Deus dos nossos pais, que ressuscitou Jesus. Veja só, importa antes obedecer a Deus que aos homens, ou seja, nós devemos obedecer a Deus primeiro antes de obedecer aos homens. Deus em primeiro lugar, que nós devemos obedecer. E depois disse o quê? O Deus de nossos pais, que ressuscitou Jesus. Viu? Portanto, esses aqui afirmam claramente que Jesus não era Deus, que Jesus era apenas um servo de Deus, como as Escrituras Sagradas afirmam e declaram e consideram claramente essa crença. Portanto, vamos parar aqui e esperamos que na próxima vez vamos reaparecer aqui.